Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus esteja convosco. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-vindos a todos à casa do nosso Deus, a cada um dos irmãos. Bem-vindos também àqueles que já nos assistem pela rede social. Os nossos irmãos também que já se encontram aí, né? A nossa irmã Jo Martins, que com certeza já se faz presente aí, né? Para estar participando conosco deste culto, bendizendo o nome do nosso Deus, né? E nós vamos orar ao Senhor, pedindo a direção deste culto, que o Senhor venha falar conosco, venha falar aos nossos corações, né? Vamos colocar de pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, grande é o Senhor, por isso nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu santo nome, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pela semana que passamos. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, pelo cuidado, pelo livramento, Senhor, pelas bênçãos recebidas, Senhor Jesus. Muito obrigada pelas lutas também, Senhor, que muitas vezes passamos, ó Pai, mas o Senhor tem nos sustentado. A cada dia o Senhor nos faz vencedor em Cristo Jesus. A cada dia o Senhor renova as nossas forças, porque o Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão aqui presente, cada lar representado. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que possamos estar aqui com os nossos corações abertos, aptos a receber a Tua palavra nesta noite, Senhor. Abençoa também os irmãos que não estão aqui conosco, vai de encontro, Senhor. Visita os seus lares, as suas vidas, Senhor Jesus. Sonda os seus corações, porque o Senhor sabe do que eles precisam, Senhor. Que o Senhor esteja, assim, concedendo de acordo à Tua vontade, ó Pai. Aos irmãos que estão por vir ainda no caminho, Pai, que o Senhor traga debaixo da Tua proteção, dando livramento ao chegar até aqui, para juntos te adorar, te exaltar e glorificar o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, todo louvor e toda a nossa adoração, Pai. Abençoa tudo que será realizado aqui, Senhor Deus, que não venha aqui falar de nós mesmos, mas falar do teu grande amor, falar da tua palavra, o que o Senhor tem para nos transmitir nesta noite, ó Pai. Cuida de todas as coisas que irá acontecer neste lugar, Senhor. Abençoa o nosso pastor Edísio, abençoa a nossa irmã Sol, continua cuidando da sua família, Senhor, que são os nossos líderes espiritual, Pai, que o Senhor os abençoe, dê sabedoria a cada dia, Pai querido, para conduzir esse rebanho nos quais foi confiado, Senhor. Abençoa também, Senhor, os nossos irmãos que se encontram enfermos. Vai de encontro, Senhor Jesus, a cada um deles. Seja, meu Deus, com o nosso irmão Luiz, Pai, ali sustentando o teu filho a cada dia, Pai. Renovando ali as suas forças, ó Pai. Que o Senhor esteja ali dia após dia, Senhor, com o teu servo, ó Pai. Abençoa também a sua família, os seus familiares, os guarda, os protege, os livra de todo o mal, Senhor. Abençoa também o nosso irmão Euclides, seja com ele, seja com a irmã Lúcia. Abençoa, se renova ali as suas forças também, ó Pai. Seja também, Senhor, com as pessoas que estão ali em seus leitos de hospital, Senhor, nos seus leitos, em suas casas, ó Pai, cheio de dores, meu Deus, precisando da Tua cura, da Tua libertação, que o Senhor vá de encontro à vida de cada um deles ali, Senhor, que eles possam verdadeiramente sentir a Tua presença, o toque do Teu Espírito Santo sobre as suas vidas, ó Pai. Obrigada, meu Deus, por tudo que tem feito, Senhor. Perdoa as nossas falhas, retira de nós o que não te agrada. E nós te pedimos um culto abençoado no teu santo nome, ó Pai querido. Por isso nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos nesse mês de setembro estudando com o mês de setembro, né? Estudando em Romanos 1, versículo 16. Eu gostaria de ler com os irmãos Romanos 1, versículo 16.
Pode colocar para nós, por favor. Vamos ler, irmãos, numa só voz, todos juntos, Romanos 1, versículo 16. Vamos lá? Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Amém? Nunca possamos nos envergonhar deste Evangelho, né? Que possamos a cada dia buscar o Evangelho do Senhor, buscar servir ao nosso Deus a cada dia, em espírito e em verdade, e buscar também, em primeiro lugar, né, o reino de Deus. Em Mateus 6:33, nos diz assim, Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, buscai primeiro o reino de Deus, buscai Jesus em primeiro lugar, né? E nós estamos aqui, neste momento. Estivemos pela manhã, aqui na EBD, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, buscando ao nosso Deus conhecer mais um pouco, né, da sua palavra. E neste momento também estamos aqui buscando ao reino de Deus, né, para aprender mais e nos fortalecer cada dia mais no Senhor. E eu convido o Ministério de Louvor a estar louvando neste momento o cântico Teu Reino. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o
Deus nunca nos deixa só, está sempre conosco, né? A todo tempo. Aleluia por isso, glória a Deus. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus com um cântico, bondade de Deus. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, que veio assim preparado para depositar no altar do Senhor. Se sinta à vontade no nosso meio. Apresento também ao Senhor as nossas vidas diante do altar dele. Precisamos assim apresentar as nossas vidas também diante do altar do Senhor. Esteja à vontade para depositar o seu dízimo e a sua oferta aqui no altar. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a vontade de Deus. Nosso Deus, eu vou pedir ao nosso irmão Miguel que esteja orando ao Senhor, agradecendo ao nosso Deus pelos dízimos, pelas ofertas, pelas vidas que foram aqui depositadas no altar do Senhor. Pai eterno, Pai bondoso, Pai de infinita misericórdia, as quais se renovam a cada manhã. Neste momento, Deus, queremos te agradecer por esse momento tão especial em que teus filhos apresentam suas ofertas, seus dízimos diante do altar, Senhor. Que o Senhor possa retribuir-lhes com paz, saúde, suas finanças. Que o Senhor continue cuidando de cada um, Senhor. Recebe, ó Deus, este culto, esta adoração como sacrifício vivo, ó Deus, com cheiro suave, que chegue até o trono da tua graça. Obrigado pela oportunidade que nos dá de mais um domingo estarmos prestando um culto que a ti é devido. Receba a nossa adoração, receba as nossas orações, o nosso louvor. Nós te agradecemos por tudo, pela vida de todos que se faz presente aqui nesta noite. Nós te agradecemos em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Vamos continuar louvando ao nosso Deus.
com um cântico para sempre. Os que
livre já chegou ao trono da tua graça, Senhor, como cheiro suave de tuas narinas, Pai. Obrigada, Senhor, por estar em nosso meio, por nos dar um fôlego de vida para te louvar, para te bendizer, para agradecer o teu santo nome, Pai. Te agradecemos por esta primeira parte deste culto, Pai. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações através do teu servo pastor Edísio nesta noite. Usa o teu servo também, Senhor, para que possamos sair daqui com os nossos corações regocijados na tua palavra, Senhor, e de ti também, Pai. Fica conosco, nós oramos agradecidos ao Senhor por tudo. Abençoa também, Senhor, cada visitante que aqui se encontra, Pai. Que o Senhor esteja também abençoando as suas vidas, Pai. Que eles possam aqui verdadeiramente sentir a tua presença, a presença do teu Espírito Santo aqui no nosso meio, Pai. Que eles também possam sair daqui regocijados de ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por ter vindo à tua casa, Pai. Os abençoe grandemente por onde eles passarem, por onde eles forem, Senhor. Porque neste momento, Senhor, eles escolheram o melhor de ti, que é estar na tua casa, absorvendo, Senhor, de ti, Pai. Muito obrigada por tudo. Fica conosco. Também descendo ao Senhor, Pai, por cada professor que se encontra ali na escolinha, na EBD, Senhor Deus, com as crianças, abençoa ali cada criança também, Senhor. Que a unção do teu Espírito Santo, Pai, possa continuar ali embaixo também. E verdadeiramente a tua palavra também está sendo pregada ali aos teus pequeninos, ó Pai. Usa, assim, as tuas servas ali, Senhor. Dai proteção, dai livramento, dai revigora as forças das tuas filhas a cada dia, Senhor. E muito obrigada por este projeto que se inicia na tua casa, Pai. Abençoa cada um, Senhor. Eu te oro, te agradeço por tudo, não só hoje, mas sempre. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Edilson. Isso. Graças a Deus. Amém. Rapaz, eu quero te ouvir já, né? Faz uma falta, né? De manhã saiu falou assim, pastor, quando você viajou, faz uma falta. Falei para vocês também, né? Agradeço a presença de todos que estão visitando o nosso pratinho de açúcar, como eu digo sempre. Seja bem-vindo, esse é um lugar maravilhoso, viu? São 84 minutos de praia, bom demais. E nesta noite nós vamos falar mais uma vez, né, sobre o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. O André, você vem aqui, ó, e conecta aqui, ó. Certo. O som fica melhor aqui. E hoje, de novo, né, o Evangelho é Romanos, que é o nosso texto base, Romanos 1:16, fala desse poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. E o capítulo 1, verso 16, diz exatamente isso. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder. Como é que é para mim, né? Para ficar para ser melhor. Os ajudantes hoje também falharam, né? Faltaram todos hoje. Graças a Deus, né? Isso. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a todos os que creem, primeiro os não-judeus e também primeiro os judeus e também os não-judeus. O verso 17 ele diz: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Cristo Jesus. Hoje à noite está conosco um irmão em Cristo Jesus que eu conheci recentemente aqui na barbearia, né? Eu não tenho barba, mas eu estava lá. E ele vai falar do testemunho dele hoje, Alfredo, irmão Alfredo. Pode chegar para cá, que aqui a gente aprendeu quem canta, canta, quem prega, prega, né? E ele vai dar o testemunho dele e depois eu volto, se necessário, para a gente complementar a mensagem de Cristo Jesus. Ele vai dizer quem ele era, ele vai apresentar o nome dele, né? Quem ele era, como Deus trabalhou e transformou a sua vida a partir desse evangelho que é capaz de mudar o mundo. Eu cumprimento os irmãos na santa paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, que alegria estar aqui nessa igreja maravilhosa. Eu quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade, me dar essa oportunidade de estar aqui. Agradecer essa simpatia, essa
meiguice, né, essa amizade grande do pastor Dísio, que está me dando essa oportunidade aqui hoje, nessa noite maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus está aqui com nós para nos abençoar a cada um de vocês, e a mim também. Irmãos, eu pedi o pastor Dísio para me dar meu testemunho, porque eu fiz um voto com Deus, de que se eu tivesse as benéficas que eu passei, o deserto que eu passei, e graças a Deus estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, que eu iria em todas as igrejas que eu fosse convidado para dar o meu testemunho. Primeiro, o meu netinho é filho do médico Dr. Geraldo, acho que é meu filho. Ele teve 3 nódulos no pescoço, você sabe que é complicado. E meu filho, como médico, chegou para mim e falou assim: pai, a situação é difícil, pai. Eu sou médico, você sabe que a medicina é complicado eu falar sobre esse diagnóstico. Eu vou fazer uma biópsia, mas eu tenho, pai, uma convicção de que vai ser problema, vou ter que mudar daqui, porque nosso filho merece toda a atenção. Naquele momento eu disse para ele: meu filho, você é médico, mas existe o médico dos médicos. Ele, com toda certeza, meu filho, a fé que eu tenho em Jesus, ele vai operar no meu neto, do seu filho. Aí ele começou a chorar, chorava dia de semana, mandou fazer a biópsia, e aquela tensão. A minha nora também muito fervorosa, é uma mulher virtuosa, evangélica, também, né, com orações, e nós com o joelho no chão. E quando veio a biópsia, meu filho, que era médico, ficou com medo até de abrir o resultado. Mas para a honra e glória de nosso Jesus, quando abriu, nada. Graças a Deus. Foi o primeiro testemunho. E o segundo foi recente. Eu talvez, antes de falar, vou dizer para vocês: eu sou cantor. Eu fui um homem de sucesso nacional. Tem até uma música que é conhecida de vocês, depois eu vou falar qual a música. E eu andando, fazendo uma caminhada, eu senti um negócio assim, cansaço, aperto. E quando eu fiz meus exames, eu fui diagnosticado com 2 veias totalmente entupidas. E eu estava prestes a ter um infarto ou, né, uma morte súbita. Mas aí meu filho, como era médico, me encaminhou e que eu fizesse uma cardioplastia, eu acho que é esse o nome mesmo, eu não sou muito de identificar essas coisas. E aí, realmente eu fui diagnosticado e foi colocado 2 stents. Estou com 2 stents, graças a Deus, minhas veias estão livres para a honra e glória do Senhor Jesus. E na mesa de operação, eu senti aquela dor, eu entreguei a minha vida a Jesus, e graças a Deus estou aqui para congratular a minha alegria junto com todos vocês, tá? Então eu fui cantor de muito tempo. Talvez vocês conheciam o Robério foi eu que lancei ele. Aquela música Gabiroba, aquele forrozão, é de minha autoria, é minha, tá? Meu boi bebeu, mas hoje eu não falo meu boi bebeu mais não. Hoje eu canto para Jesus, e gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: se vocês quiserem conhecer todo o meu trabalho, vocês podem ir no YouTube e procurar por Alfredo e seus teclados. Lá tem os louvores. Eu já tenho 3 CDs gospel, né, cantando para Jesus. E hoje eu vou ter o prazer de louvar 2 louvores da minha autoria, que está nos meus CDs, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui um versículo aqui que está em Mateus 11, versículo 27, que diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Por isso, amigos, o Evangelho é o caminho da salvação. Nós temos que entender que Deus entregou tudo a Jesus, e Jesus, com a sua simplicidade, humildade, né, nos deu esse prazer da sua palavra
para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. E este louvor retrata a minha vida, como aconteceu. Foi o primeiro louvor que Deus me deu, através do meu irmão Antônio Leandro, que realmente me evangelizou. Posso soltar, meu irmão, a número 1? Como, irmão? Não conseguiram? Aleluias. Eu quero também dizer aos irmãos que todo sábado, às 21 horas, eu faço uma live no TikTok com louvores e algumas canções bonitas, né? Nas quartas-feiras também eu faço às 21 horas louvores. É uma forma de eu agradecer ao Senhor. Está tendo alguma dificuldade, irmão? Vai. Pode me dar o violão? Pode ser. Você tem pedaço? Tá bem? Tecnologia. Onde alguém me falou, porque eu deixei as maravilhas do mundo e quis saber o que aconteceu comigo. Para lhe responder, eu fiz os versos desta canção. Neles estão escritos o que fala o meu coração. De que vale ter tanto dinheiro, ter fama e posição? Orgulho não vale nada, tudo vai pra debaixo do torrão. Amigo, só tem um caminho, Jesus Cristo é a solução. Jesus é o caminho e a felicidade, é a vida e é a verdade. Ele é o único Salvador. Jesus é a luz maior desse mundo, demonstrou seu amor tão profundo, morrendo na cruz pelo nosso amor. Glórias, aleluia. A 8 dá, irmão? A 8 dá? Ei, é bom que a 8 dá, e eu quero que a igreja canta comigo, tá? Na hora que eu falei, bate palmas para Jesus, todo mundo que era a igreja canta comigo, tá bom? Vamos lá, irmão, pode soltar, irmão. Pode não tirar. Cristo, estou aqui para te louvar, feliz com a igreja do Senhor.
Cristo, estou aqui e não vou sair, e vamos todos juntos te louvar. Desde o dia que eu te conheci, aprendi o meu irmão a amar. Por isso estou aqui e não vou sair, e vamos todos juntos te louvar. Oh, bate palma, você vai ver a vitória, você vai receber. Oh, bate palma, você vai ver a vitória, você vai receber. Oh, glórias do Senhor, abençoa toda essa igreja, Senhor, que está aqui orando, contemplando a tua glória, a tua majestade. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Cristo, estou aqui para te louvar. Feliz com a igreja do Senhor. Cristo, estou aqui e não vou sair, vamos todos juntos te louvar. Desde o dia que eu te conheci, aprendi o meu irmão a amar. Por isso estou aqui e não vou sair, e vamos todos juntos te louvar. Oh, bate palma, você vai ver a vitória, você vai receber. Oi, bate palma, você vai ver a vitória, você vai receber. A vitória vocês vão receber sim. Bater palma para Jesus, amém? Um abraço. Meu agradecimento ao pastor, a todos vocês, aos irmãos, tá? E pretendo em muitas outras oportunidades estar aqui com vocês, tá bom? Obrigado. Eu que te agradeço, pastor, tá? Fica na paz. Então é isso, nós temos falado esse mês sobre esse evangelho que transforma. Quero agradecer já de novo, o irmão Alfredo pela oportunidade de estar nesta noite conosco falando dessa transformação que ele viveu em sua vida a partir de Cristo Jesus. E eu convido você a abrir a palavra de Deus, ou então acompanhar aqui na transmissão, no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, para a gente só pontuar aqui, que o nosso tempo está indo embora. Já quero adiantar para você que durante essa semana nós teremos, a partir de segunda-feira, de segunda a sexta-feira, a semana de oração. Então nós estaremos aqui todas as noites para orar, colocar diante de Deus as nossas vidas, algumas batalhas que temos vivenciado nas nossas vidas durante esses dias, E antes de fazer a leitura do texto, claro que nós sabemos que muitas vezes nos vimos afligidos, nos vimos aprisionados. São muitas as formas que Satanás tem para aprisionar uma pessoa, para destruir os sonhos, para fazê-lo com que ele se sinta impotente diante das adversidades que tem e que são naturais da vida. E nesse texto de Lucas, a partir do verso 26, nós temos também aqui um homem que foi totalmente transformado por Jesus Cristo, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. E esse poder está disponível a todos aqueles que creem, a todos aqueles que buscam Senhor Jesus. E lendo esse texto, tem uma frase que marcou muito aqui que é o sentido de ser e o de estar. Às vezes você diz: eu sou doente, eu estou assim, eu vivo assim. E a gente precisa entender que há uma diferença entre ser e estar. O estar é uma condição temporária que pode ser mudada, que pode ser transformada. E é exatamente isso que Jesus fez. Satanás, ele deseja que você acredite que você é o que você está vivendo, mas Cristo veio para transformar, nos dar uma vida de paz, como nós aprendemos na parte da manhã. Ele salva, ele cuida desse homem que ele salva, e ele
ele alimenta a fé desse homem também, porque o desejo de Deus é que sejamos todos, né, vitoriosos. A partir do verso 26 desse texto de Lucas 8, na verdade, diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, nessa versão aqui, né? Ao lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. O texto ainda diz que fazia muito tempo que ele estava sem roupas, não morava numa casa, mas vivia nos túmulos, no cemitério. O verso 28 diz assim: quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. O verso 29 ele continua assim: ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que se chama? Meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. O verso 32 diz: muitos porcos estavam comendo num morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. O verso 34 diz assim: quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos arredores. Muita gente foi ver o homem, ou ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e num perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Amado Deus, Pai que está nos céus, te damos graças porque cremos nesta tua palavra. Sabemos que o Senhor é um Deus que transforma vidas, que renova os sonhos, que restaura princípios, que é o Senhor Deus que prometeu nos levar para morar por toda a eternidade nos céus. O Senhor é o Deus que pagou o preço que eu não podia pagar naquela cruz, para que a minha alma fosse liberta, salva e remida dos meus pecados. E o Senhor é o Deus que ainda se faz disponível para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna, seja transformado e seja um ganhador de alma para o reino de Deus. E nesta noite, Senhor, nós clamamos ao Senhor que continue ministrando esta palavra nos nossos corações, que continua falando através do teu Espírito, para que mais vidas venham entender o verdadeiro significado de ser salvo, de ser liberto, de viver completamente para o reino de Deus. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Perdoa os nossos pecados. Eu te agradeço mais uma vez, no nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Olhar para esse texto
é deparar com a realidade que muitas pessoas ainda estão vivendo. Há pessoas que ainda estão aprisionadas, que vivem aprisionadas em vícios, em costumes, no próprio entendimento e até mesmo em seus próprios pecados. Há pessoas que não são capazes de se livrar dos males que têm vindo sobre as suas vidas, né? Acreditam que não tem mais jeito para suas vidas, e muitos pensam na morte como um alívio ou uma forma de acabar com todo o sofrimento. Mas o texto retrata aqui o poder de Deus para transformar uma pessoa, para mudar uma realidade. Eu me lembro que uma vez a gente estava em Tabatã também trabalhando com esse tema que era transformação, e a gente estava trabalhando com família durante todo aquele mês, e no final do mês nós tínhamos ali um evento com almoço para todas as famílias que durante aquele mês estavam envolvidas ali, e alguns convidados. Eu me lembro que eu estava saindo da igreja e uma irmã estava levando uma convidada para naquele dia participar do almoço daquela igreja. Naquele momento a EBD estava acontecendo, a palavra de Deus estava sendo cantada. Eu estava saindo da igreja para buscar alguma coisa, né? E eu vi que a irmã puxava a mão daquela irmã, e aquela irmã estava petrificada no pátio da igreja. Assim que ela entrou, um portal que tem lá no muro, que ela deu um passo, ela ficou travada, ficou endurecida, e a irmã, sem saber, bora irmã, já começou. Quando eu olhei para o rosto daquela mulher, eu já me desviei para cá, né? Seminarista ainda não é, pastor Joás falou que seminarista ainda não é crente ainda não, se morrer seminarista, né? E eu já me afastei dali, e chamaram o pastor, e aquela mulher foi retirada e levada para o gabinete pastoral. Naquele sábado, o pastor Sandro Prestini também estava ali. Eu sei que era um grupo de oração, se intensificou ali no gabinete, e o pastor ali com aquela mulher, falando do amor de Jesus, tentando expulsar. E era interessante de observar que era exatamente quando aconteceu o que estava acontecendo nesse homem aqui. Ela disse que era uma multidão que estava ali naquele corpo, e saía de repente ela relaxava um pouco e vinha um outro, e foi quase que uma manhã inteira. Eu vi o suor escorrendo nos rostos daquelas pessoas que estavam ali envolvidas para que aquela mulher voltasse a ter uma vida normal. E no final, quando tudo se acalmou, eu vi o pastor fez um apelo para ela: olha, a única maneira de a senhora ser totalmente liberta é a senhora se rendendo a Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele tem o poder de transformar completamente a sua vida, não somente a sua vida, mas toda a sua casa. E naquele dia aquela mulher se rendeu a Jesus. Esse texto mostra a realidade em que muitas pessoas estão vivendo, e que muitos não se atentam para isso, preferem um evangelho que afague o pecado. Esse texto mostra o perigo do pecado e as armadilhas que Satanás é capaz de usar para destruir uma pessoa. É claro que quase não vemos mensagens com esse tom, né, de transformação, de convidar você a fazer uma reflexão em que tipo de evangelho você está mergulhado, e qual é o tipo de verdade que você está envolvido, qual é a transformação que até agora você tem vivenciado na sua casa. Esse texto nos convida a prestar atenção que a morte de Jesus Cristo naquela cruz não foi uma brincadeira, não foi um enfeite, aí que Satanás também não é uma mentira, ele é uma realidade. Ele está derrotado, ele foi expulso do céu, mas ele ainda não está aprisionado no inferno. A única maneira que temos para vencer estas armadilhas é estamos ligados em Cristo Jesus, confessando e recebendo Ele como nosso único, suficiente Salvador. Não há outra maneira, não há uma outra forma, não há um outro caminho. Sinto muito se alguém disse para você que é diferente disso. A palavra de Deus deixa muito claro. E a primeira lição que eu aprendi nesse texto com esse homem de Gesara, ou de Gerasa, ou de Gadara, dependendo da versão e do livro que você está lendo, é que o homem de Gerasa retrata a condição de muita gente hoje.
Irmãos, dá uma olhadinha nos versos 26 até o 29, porque ele diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, ao lado leste do lago da Galileia. O verso 27 descreve a condição que aquele homem estava vivendo, e não é diferente de muitas pessoas que nós encontramos pelas ruas das nossas cidades. Aqui ele diz que assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. E nesse mesmo versículo diz assim: o homem estava dominado. Ele não era um demônio, ele estava dominado por um demônio. Ele foi alguém que foi criado também por Deus para viver na eternidade, mas por algum motivo esse demônio, né, se apossou de sua vida. O texto diz que fazia muito tempo, não relata quanto tempo foi, mas ele estava há muito tempo aprisionado. Irmãos, é muito triste isso. Eu tenho um irmão que ele deve estar agora, eu tenho 58, ele deve estar na casa aí dos 40 a 40 e poucos anos. E desde os 15 anos, ele sofre de um ataque de epilepsia. Pelo menos essa é a esperança. Só que os medicamentos que ele toma não fazem o efeito que ele precisa. E a gente vê a angústia daquele homem, hoje um homem, né? A angústia, a tristeza, as quedas, a raiva que ele sente, porque a gente vê a impotência de alguém que está aprisionado. Não importa se seja uma doença natural, não importa se é um domínio de demônio, não importa se é um vício, não importa se é um relacionamento doloroso, é uma prisão de qualquer forma. E o texto diz que há muito tempo, no caso deste homem, o texto deixa claro que era um espírito de demônio, e há muito tempo, e ele andava sem roupas. Era um homem que não tinha uma vida social, não morava numa casa, por certo, não tinha uma família, vivia nos túmulos do cemitério. Dá para imaginar um ser assim? Dá para imaginar que alguém assim tem jeito? Dá para imaginar que alguém assim está debaixo do olhar de Deus, que ele pode ter uma oportunidade de transformar toda a sua vida? O irmão Alfredo acabou de dizer aqui, né, que ele foi transformado por Jesus Cristo de Nazaré. A vida dele não era essa prisão, mas ele tinha outros desejos, tinha outros sonhos, né? E eu tenho certeza, pelo pouquinho que nós conversamos ali, que ele tinha outra visão do reino de Deus, até que Deus usou alguém para falar ao seu coração, e ele foi transformado. Dominado pelas circunstâncias. Há pessoas que são dominadas pelas circunstâncias, há pessoas que vivem o sofrimento há muito tempo, numa batalha, numa vida que parece não fazer sentido. O desgosto toma conta do seu ser, e muitos desejam apenas morrer, sem roupas, sem casa, vivia nos túmulos, um morto-vivo, um zumbi, como diríamos assim. O verso 29, na parte B do texto, diz assim: ainda as pessoas que chegavam, né? As pessoas chegaram até amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio levava para o deserto. Uma vida sem Deus é uma vida infrutífera, é uma vida de sofrimento, é uma vida de aparência, é uma vida que não vale a pena. Por mais tesouros que você possa alcançar na face da terra, sem Jesus Cristo você não tem nada. Não tem nada. Então esse texto diz que as pessoas chegavam, tentavam amarrar, e talvez o intuito aqui era apenas de que aquelas pessoas estivessem em paz e que aquele homem as deixasse em paz. Mas Jesus Cristo foi até aquele homem. Jesus Cristo veio até este mundo para nos dar a vida.
nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos condenados ao inferno por conta do pecado adâmico, não havia nenhuma chance de voltarmos a Deus, aliás, nem queríamos estar com Deus. Basta ver a vida das pessoas que receberam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A maioria não queria conhecer Jesus, achavam que viver numa igreja que servia ao Senhor era uma vida sem graça, era uma vida sem sentido, não valeria a pena viver. Mas aqueles que foram verdadeiramente transformados por Jesus sabem que tem uma paz que não pode ser comprada por dinheiro, que tem uma alegria que nada pode abalar, que tem uma certeza de que um dia deixará este mundo para viver eternamente na presença de Deus. De manhã eu disse aqui, irmãos, que o único inferno que um filho de Deus vai experimentar é a vida vivida neste mundo. E da mesma forma, o único céu que uma pessoa que não tem Jesus vai experimentar é a vida deste mundo, é as alegrias deste mundo, mas Deus tem muito mais para nos oferecer por meio de Cristo Jesus. E esse texto diz que o amor de Deus, pelo amor de Deus, ele foi até aquele homem. Aí ele foi até aquele homem e mudou completamente a vida daquele homem. Os versos 30 ao 33 deixa claro que o homem de Gerasa revela que o amor transformador de Jesus não tem limite. O amor de Deus não tem limite, não importa o pecado que você fez, não importa a vida que você tenha vivido. Se você se render a Jesus Cristo de Nazaré, se você reconhecer que é um pecador, se você confessar os seus pecados, se você confessar que Ele é o seu Senhor, a partir desse momento Ele pode mudar a tua história, como mudou a história do irmão Alfredo, como mudou a minha vida e como está mudando a vida de muita gente. Jesus Cristo veio por você. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma maneira que não pode ser mensurada, porque ele disse de uma maneira que não pode ser mensurada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não perecer aqui é não morrer eternamente, é não viver eternamente afastado de Deus, mas receber agora uma vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então esse homem de Gadara ou de Gerasa diz aqui, Jesus perguntou a ele, como é que você se chama, E os demônios disse, uma multidão, respondeu ele. E ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. O verso 31 diz assim, aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Os versos, eu quero me ater aqui ao verso 35, porque depois dessa transformação, as pessoas puderam ver o poder transformador de Jesus na vida daquele homem. Eu me lembro quando eu me converti, eu comecei a fazer parte do Ministério de Evangelismo e Missões da PIB de Tabatã, e com a minha timidez, com os meus medos, a minha dificuldade para falar de Jesus para as pessoas, eu me ingressei no Ministério de Missões e Evangelismo com uma turma de novos crentes daquela igreja, e nosso sonho era plantar em Tabatã 4 igrejas. E por a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós plantamos uma no Triângulo Leal, que hoje é a 2ª Igreja Batista, e plantamos uma que hoje está, logo será a 3ª Igreja Batista no bairro Cidade Nova, naquela equipe. E eu me lembro que uma vez a gente saiu para fazer evangelismo naquelas casas em volta da igreja, e tinha um rapaz lá, nós falamos de Jesus para ele disse que era na igreja, e de fato no domingo à noite ele estava ali, e esse homem começou a frequentar, a vida dele foi transformada, e tudo bem, para a gente foi mais alguém que estava vindo à igreja, até que certo dia uma pessoa, a sua vizinha, a vizinha daquele homem veio à igreja, e aí aquela vizinha disse assim, olha, eu vi fazer parte dessa igreja por uma coisa, eu conheci esse homem, ele é meu vizinho. Ele ligava um som muito alto no domingo pela manhã que era insuportável. Esse homem andava sem camisa pelas ruas da cidade. Esse homem chegava em casa embriagado. Esse homem parecia alguém sem nenhum tipo de valor. Mas naquele dia que vocês chegaram na casa dele para falar do amor de Jesus, eu tranquei a minha porta porque eu não gostava de crentes.
mas esse homem começou a vir para esta igreja, e eu observei que o som dele agora é de louvor. Na casa dele só toca louvor. Nunca mais eu vi esse homem sem camisa pelas ruas da cidade. Esse homem agora é um homem educado, ele mudou o comportamento. Eu lembrei da Tati. A Tati disse: se Deus foi capaz de transformar a vida desse homem, ele vai transformar a minha vida. Aquela mulher começou a fazer parte daquela igreja também, que hoje é a segunda igreja lá em Tabatã. Então, esse verso 35 retrata exatamente isso. As pessoas ficaram sabendo o que havia acontecido na vida daquele homem, e o verso 35 diz assim: olha, muita gente veio ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem haviam saído os demônios e ficaram assustados. Olha que coisa interessante, ficaram assustados. Era para ficarem alegres, né, felizes, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido no seu perfeito juízo. É isso que Jesus faz. Ele dá uma nova vida, ele restaura, ele muda a história, ele muda a vida dessas pessoas, e elas agora passam a testemunhar o amor transformador de Jesus. E esse texto vai dizer exatamente isso. O homem de Gerasa testemunha ainda hoje que Jesus continua disposto a mudar as nossas histórias. Os versos 35, mas também o verso 39, o verso 39 diz assim: volte para casa e conte o que Deus fez por você. É isso que o irmão Alfredo fez hoje aqui. Ele contou para nós o que Deus fez em sua vida, e esse é o maior testemunho que alguém pode dar sobre Jesus Cristo, dizer o que Deus fez em sua vida. Em 2006 eu fui para o campo missionário, ficamos 30 dias na cidade de Botirama com um grupo de missionários. Foi a minha primeira viagem missionária. Eu ainda não sabia pregar, eu não sei ainda, né? Eu ainda tinha medos. E eu me lembro que a gente estava ali ministrando a palavra de Deus, e as pessoas vinham até aquela localidade para ouvir. Era um lugar bem, nós ficamos num bairro muito pobre, num bairro muito carente. Eu me lembro que eu e um rapaz aqui perto de Vitória da Conquista, nós saímos em duplas, né, para fazer evangelismo, e nós chegamos de frente de uma casa, tinha uma senhora sentada alguma coisa. Aí eu cheguei, briguei com ela: dona, de facão não. Ela olhou para a gente com um sorriso simples, do sertanejo mesmo, né? E eu me apresentei, o rapaz se apresentou, não lembro o nome dele agora, e também se apresentou. Nós falamos que éramos missionários, estávamos pedindo para que nós entrássemos na casa dela. Só que ela estava esperando um outro grupo de missionários, da qual ela fazia parte, que também estava naquela cidade naqueles dias. E nós falamos que eram missionários batistas, só que eu acho que ela sempre. Nós entramos naquela casa, dona Alzira, ela nos recebeu com muito carinho, sentamos ali, já foi oferecido um cafezinho, nós deixamos o cafezinho para depois, não sei porquê, né? E eu olhei no estante do lado e tinha muitos livros de Paulo que tem conhecimento, que estuda filosofia. Tinha livros de alguém que estava fazendo faculdade ou estudando algum curso superior. E nós falamos de Jesus, só que a primeira pergunta que ela fez foi: Jesus tinha mãe? Eu falei: tinha sim, Maria. Disso, né? Porque a única mulher cheia de graça naquela época, ela foi capaz, foi escolhida para gerar Jesus, carregar Jesus no ventre por 9 meses, ensiná-lo a alguém muito importante para nós. Nessa hora, a porta do quarto se abriu e aquela jovem de quase 30 anos saiu do quarto. É a primeira vez que eu vejo um crente falando bem da mãe de Jesus. E eu quero saber mais sobre esse Jesus. E ela nos permitiu fazer 4 missões do Evangelho de Jesus naquela tarde. Né? Porque nós... ela estava pronta para nos expulsar daquela casa.
Mas da forma como nós falamos de Maria, como nós falamos de Jesus, foi suficiente para que o coração dela fosse aberto para ela poder também experimentar esse Jesus. Nós falamos o que Jesus fez nas nossas vidas. Então eu falei como eu fui transformado pelo Evangelho, eu fui alcançado pelo Evangelho. O rapaz também falou um pouquinho sobre como ele foi alcançado pelo Evangelho. Foi nessa hora que a mulher perguntou quem era a mãe de Jesus. E nós falamos com carinho da mãe de Jesus, do amor que ela demonstrou, a missão que ela teve de carregar Jesus, de viver as dores perto daquela cruz e de acompanhar toda a história de Jesus. E ela abriu uma porta ali para que o Evangelho fosse pregado. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que esse homem de Gerasa retrata a condição de muita gente nos dias de hoje. Que o homem de Gerasa, ou de Gadara, revela que esse amor transformador de Jesus ainda está disponível a nós. E que o homem também de Gerasa testemunha ainda hoje que Jesus continua disposto a mudar a nossa história. Eu não sei como você tem olhado para Jesus. Eu não sei como você tem recebido a mensagem da cruz. É um momento para a gente refletir sobre isso, porque para nada vai adiantar você ficar sentado num banco de igreja domingo após domingo, semana após semana, se verdadeiramente você não recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não é pelo que você faz. De manhã nós estudamos na escola bíblica dominical a respeito do bom samaritano, a respeito de Marta e Maria, o perigo que é aquela constância de trabalho e o equilíbrio que precisamos ter, mas também o chamado que cada crente tem para ministrar Jesus Cristo àqueles que há ao mundo. Então Jesus quer usar você. O Espírito Santo de Deus pode ministrar na sua vida, mas você precisa receber a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Hoje de manhã, na escola bíblica dominical, nós aprendemos que quando Jesus comissionou 70 homens para ministrar sua palavra, eles saíram não levando comida, não levando sacolas, nada extra, confiando apenas no poder de Jesus Cristo. Quando eles voltaram, na hora de prestar conta, eles prestaram conta com muita admiração, dizendo: Senhor, olha, foi muito maravilhoso, a gente dava uma ordem em teu nome e os demônios fugiam, as pessoas eram curadas e saradas. E Jesus disse assim para eles: não é isso que vocês devem ficar admirados, mas por terem os seus nomes escritos no livro da vida. Porque pessoas aí fora também, de outras denominações, que não são salvos, também podem fazer esses milagres como Deus permite. Amém? Então esses três coisas aqui: o homem de Gadara retrata a condição de muita gente ainda hoje. O homem de Gadara revela que o amor transformador de Jesus está ao alcance de todos. E esse homem de Gadara também testemunha ainda hoje que Jesus Cristo continua disposto a mudar a tua história. Eu não sei se você já tomou essa decisão de receber a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se esse for o caso, e nesta noite Jesus está falando no teu coração, eu quero dizer que você tem a chance de estar aqui na frente para a gente orar com você, para a gente caminhar com você, para a gente dar os primeiros passos juntos, para que você amanhã possa testemunhar o amor de Jesus Cristo através da transformação que Ele fez na sua vida. Nós vamos cantar um louvor. E enquanto cantamos, você vai ter a oportunidade para vir aqui à frente, se você quiser se render a Jesus Cristo de Nazaré como o único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Eu disse muitas vezes que você pode viver tranquilamente sem Jesus aqui na terra. Não sei se pode viver tranquilamente, mas o problema é morrer sem Ele. Depois da morte não há como mudar a realidade de ninguém. Não há nada que você possa fazer. Não há nenhum texto bíblico que garanta que você ou que alguém vai ter a sua vida transformada depois da morte. Eu não queria cantar isso, não. Eu queria cantar um de... Vai isso mesmo, pode ser. Era um de...
Bora, vai isso mesmo, tá na programação. Não lembrei agora não. Foi na cruz. Que canto é esse? Que canto é esse? Foi na cruz. Hã? Qual o nome aí? Alguém pode sentir? Qual o nome? Vê aí pra gente, joga aí pra gente. Pra gente mudar aqui, porque... Me ajuda aí os Oi? Isso, esse aqui. Vamos cantar juntos? Vamos ficar de pé? Essa é a realidade desse cântico, né? Eu mudei a programação aqui do pessoal aqui, mas, né? Esse cântico fala exatamente isso, que uma pessoa sem Deus, ele estava cego, ele está cego, ele não consegue enxergar as realidades que ele cerca, como está escrito em 2 Coríntios 4:4. Vamos cantar juntos aí? Quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Eita glória! Mas do céu ele desceu, em seu sangue verteu, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi Deus pegar
Juliana não está aqui nesta noite, né? E mais alguém aí, visitante, estiver aniversariando, por favor, vem para cá, vamos cantar parabéns, vamos orar, vamos pedir ao nosso Pai eterno que continue, né, renovando as forças dessas aniversariantes, né, presenteadas durante este mês com essa rosa colhida do Jardim da Vida, né? Que maravilha, né? Eu não sei se a gente fica alegre, né? Porque a gente está envelhecendo, mas está com saúde, né? Isso é a parte boa. Vamos cantar parabéns e depois abençoar. Continuar derramando das tuas bênçãos sobre estas vidas, que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu amor seja constante na vida das tuas filhas, e que esta data, Senhor, possa se repetir por muitos e muitos anos na vida das filhas, e que seja sempre com paz e com saúde. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe. Amém. Amado Deus, Pai que está nos céus, nós queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer nesta noite, Pai, nesta noite de celebração, nesta noite em que a tua palavra foi ministrada, nesta noite, Senhor, em que ouvimos um testemunho de alguém que teve a sua vida transformada pela palavra do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso irmão Alfredo entre nós. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa continuar ministrando esta verdade nos nossos corações, que sejamos cada dia mais envolvidos na tua palavra, que sejamos cada dia mais comprometidos em testemunhar o teu amor por nós. Nos abençoa durante esta semana, Senhor, com a oportunidade de ministrar a tua palavra àqueles que não te conhecem. Pai, derrama também a cura sobre aqueles que estão enfermos, derrama, Senhor, a unção de ousadia sobre aqueles que já ministram a tua palavra, que eles sejam encorajados aí aonde quer que o Senhor os leve, e que eles sejam encorajados a ministrar a tua palavra. Pai, nós também pedimos ao Senhor que dê discernimento, que nos dê discernimento para as coisas que precisamos fazer, para entender o que está acontecendo à nossa volta também. Dê direção aos teus filhos que precisam tomar decisões durante esta semana. Pai, ajuda aqueles que estão na caminhada. Te agradecemos também pelo culto infantil que está acontecendo no salão anexo, meu Pai. Que o Senhor esteja abençoando abundantemente a vida das pessoas que estão envolvidas, que cada criança, Senhor, possa ser despertada a te receber como o único e suficiente Salvador. A tua palavra diz que o reino são dos pequeninos e que cabe a nós, os adultos, a levá-los à tua presença, a ministrar em seus corações. Por isso eu te peço, continua nos usando, Senhor. Pai, também te peço por aqueles que viajarão durante esta semana, que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos, que eles possam ser conduzidos pelo Senhor, que o Senhor esteja protegendo todo o percurso de cada um dos teus filhos. Nos dê uma semana de paz, nos dê uma semana de vitória. Te pedimos pelo nosso irmão Luiz, pelos seus familiares que estão lidando com esta enfermidade, que o Senhor dê paciência, que o Senhor dê paz, que acima de tudo o Senhor possa derramar a cura sobre a vida do teu servo. Também te peço pela dona Ofélia, pelo nosso irmão Jailton, também naquele leito hospitalar, pela Deda, a esposa do Josias. Ó meu Pai, te pedimos, nós sabemos que do Senhor
Senhor virá o socorro que nós precisamos, do Senhor virá a cura, do Senhor virá os ensinamentos, porque o Senhor é um Deus que nos ama e que está ao alcance de uma oração. Pai, muito obrigado por tudo, que esta semana seja de fato uma semana de vitória, que durante a semana, no culto de oração que teremos aqui, possamos testemunhar a Tua bondade e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço no nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo ministradas sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Amém? Você que nos visita, volte sempre, aqui tem sempre um lugarzinho para você. Estou muito feliz que a minha irmã lá do grupo Querigma está conosco nesta noite ali também, viu? Obrigado por tudo, que Deus possa abençoá-los.